Olá a todos, bem-vindos novamente ao Octopus Challenge e esta sessão então de dicas para o nosso dia a dia. Hoje vamos continuar a falar do tema da semana passada, dos feijões e da panela dos 5 kg de feijões. Neste caso vamos estar a falar, ou vou falar-vos sobre dúvidas que me colocaram, questões que me levantaram e que eu venho então agora aqui esclarecer e que se prendem essencialmente com a conservação destas leguminosas. Porque eu falei em feijões, mas pode ser qualquer outra leguminosa, pode ser grão, pode ser lentilhas, pode ser aquilo que vocês quiserem. Então, como é que vamos conservar, e vamos falar então mais em concreto da conservação destas nossas leguminosas. O que eu vos tinha falado na semana passada era que vocês podiam conservar o excedente que resulta dos vossos cozinhados de uma forma bastante simples e que vos permitiria então depois ter novamente acesso a estes sabores com um bocadinho mais de alma para vocês cozinharem no vosso dia a dia, para vos ajudar a fazer os cozinhados de uma forma mais rápida. Então, temos aqui os ditos frascos que nós, por regra, temos em casa. Aqui dentro estão lentilhas que ainda estão secas, não estão cozinhadas, isto porque os meus feijões entretanto acabaram e portanto eu vou ter que utilizar uma outra leguminosa para vos ajudar. E então, como é que nós vamos conservar os nossos feijões? Os nossos feijões, depois de cozidos, podem ser guardados então aqui dentro destes frascos. Estes frascos devem ser esterilizados, da mesma forma como se esteriliza um biberon de um bebê, portanto 10 minutos no mínimo submergidos em água a ferver, tiram-se cá para fora, viram-se ao contrário para escorrer e estão prontos a utilizar. Tentar ter as mãos limpas, mas hoje em dia já é um facto e um dado adquirido, temos que andar sempre a lavar e a esterilizar as nossas mãos também, a desinfetá-las. Ora bem, então, põem aqui os vossos feijões dentro e o que eu vos aconselho é que coloquem os feijões ainda quentes. O ideal é fazer isto logo após a cozedura, vocês separarem aqueles com que querem ficarem ou não. E então, com os vossos feijões ainda quentes, vamos encher estes frascos, ora bem, mais ou menos até aqui ao sítio onde tem a rosca da tampa. Enchem-nos, então ainda quentes, tapam, ok? E viram-nos ao contrário. E deixam-nos arrefecer assim, virados ao contrário. Quando vocês os voltarem a colocar direitos, vai criar vácuo e aquela bolinha que está aqui no meio vai para dentro. E assim vocês ficam com os vossos feijões hermeticamente fechados e afastados de elementos que os possam alterar. Estes frascos vão depois para a despensa. Não necessitam de ir para o frigorífico. Vocês podem nos colocar juntamente com os vossos outros alimentos num sítio escuro que não seja alvo de amplitudes térmicas, nomeadamente não esteja exposto a calor. E assim se conservam durante 2 meses à vontade. Eles conservam-se até durante mais tempo, mas podemos falar mais tarde ou numa outra sessão sobre a questão da conservação dos alimentos e do tempo que eles podem ficar conservados, mas seguramente que durante 2 meses vocês conseguem conservar estes feijões ou estas leguminosas desta forma. Existe uma outra maneira que vocês podem conservar e que vos prolonga um bocadinho mais o prazo de validade, assim por dizer, destas vossas leguminosas cozidas em casa. E vocês não podem encher tanto o frasco, vão ter que retirar um bocadinho, neste caso eu vou retirar aqui um bocadinho, bem, porque este excedente que aqui está, este espaço que aqui está, que pode ser até um bocadinho mais, vai ser enchido com azeite. Nesta situação, vocês já não precisam de colocar aqui o feijão quente, podem-no colocar frio. E cobrem, acabam de encher o frasco com azeite. Tapam, neste caso já não o vão virar ao contrário, e guardam-no assim, uma vez mais, nas despensas. O azeite vai criar aqui uma barreira que vai proteger o que está por baixo e vai impedir então que elementos externos comecem a deteriorar os vossos alimentos. Desta forma vocês conseguem conservar durante um pouco mais de tempo, 1 mês, 2 meses. Mas há aqui uma questão também que eu vos queria dizer, porque a proposta do Ayurveda não é que nós criemos conservas, não é que nós preparemos alimentos para guardar durante muito tempo para depois os irmos buscar. Não, muito pelo contrário. Pelo Ayurveda, o valor do alimento, seja ele qual for, obtém-se através da sua utilização no momento. A situação ideal é que aquele alimento seja preparado, seja colhido,
seja utilizado e seja consumido tudo no menor espaço de tempo. Portanto, o ideal é nós podermos ir apanhar os nossos feijões, cozê-los e comê-los e só cozinhar na quantidade que necessitamos. É claro que isto hoje em dia é um pouco mais difícil e o nosso tempo é pouco e é valioso e, portanto, nós temos que tentar encontrar aqui um ponto intermédio entre esta necessidade que nós temos de agilizar um pouco mais as nossas refeições, mas, por outro lado, não esquecer da importância do valor nutricional dos alimentos e da importância da confecção do próprio alimento e deste envolvimento que nós devemos ter na preparação das nossas refeições. As refeições das nossas avós não eram boas só porque elas tinham alimentos frescos, eram boas porque elas dedicavam o seu tempo e estavam efetivamente ali dedicadas com amor, com carinho, com alma a cozinhar. E isso faz toda a diferença no momento depois de se ingerir daquele alimento, de se comer aquela refeição. E, portanto, vamos tentar encontrar aqui um meio termo entre, então, a necessidade de rapidez e esta questão de que devemos confeccionar e devemos preparar e devemos organizar-nos, porque às vezes é mesmo uma questão de organização e de nós estruturarmos as coisas de uma forma a que nos permita, então, fazer um consumo com muito mais alma destes nossos alimentos que temos à nossa disposição. Voltaremos a falar sobre esta questão, sobre a questão da otimização e de quais é que são as dicas que nós podemos recorrer para tornar esta nossa alimentação mais consciente. É claro que vai trazer desafios e vai obrigar-nos aqui a repensar um bocadinho a nossa forma de estar, mas é esse mesmo o desafio, não é? O Octopus Challenge é criarmos mais mãos entre aquelas que já temos. Uma boa semana a todos, beijinhos!